Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quantos aqui conhecem a história da invenção do relógio? Ninguém? Que bom, então eu tenho algo para falar no início desse sermão. Para encurtar uma longa história, desde os tempos antigos, desde as primeiras civilizações, aquelas da Mesopotâmia, do Egito, depois da Babilônia e da Pérsia, os homens se viram na necessidade de marcar as épocas e as estações do ano, fazendo o quê? Observando os céus, os astros principais, o Sol e também a Lua, para saber definir as épocas do ano, isso para o bem da colheita, isso para uma série de benefícios na sociedade. Mas simplesmente marcar as épocas do ano não era preciso o suficiente. Os homens se viram na necessidade de marcar as estações do dia, a saber medir as horas do dia. Por isso, provavelmente primeiro os egípcios inventaram o relógio solar. Não sei quantos já viram um relógio solar, aquele que mede, pela sombra da incidência do sol sobre aquela marcação no relógio, que hora do dia é. Depois, os gregos inventaram o relógio da água e também da areia, medindo a passagem do tempo pela vazão da água de um recipiente para o outro, ou de areia, de onde tiramos aquela ampulheta, famoso símbolo do tempo. Mas sol, água e areia não eram instrumentos tão precisos para medir as horas, principalmente as horas da noite. Então, no Ocidente, isso já na Idade Média, já na virada do século X para o século XI, foi um monge beneditino, que depois se tornaria o Papa Silvestre II, quem desenvolveu o primeiro relógio mecânico, ou seja, um relógio movido tão somente por um mecanismo interno independente de outros elementos para marcar as horas exatas do dia e da noite. E por quê? Por que um monge sentiu a necessidade de marcar as horas do dia e da noite exatamente com precisão? Bem, quem conhece um pouquinho de história da igreja, o pastor Marcelo está estudando com os irmãos domingo à tarde, sabe que uma das marcas do movimento monástico e do movimento beneditino era a sua disciplina de trabalho e oração. Esses homens eram tão disciplinados que eles queriam ter certeza de que trabalhariam e orariam o mesmo montante de horas todos os dias e sempre nos mesmos horários. Orando no mesmo horário, manhã, tarde e noite, e descansando e trabalhando de acordo. Foi para isso que inventaram o relógio mecânico, o precursor dos relógios modernos. Quantos já entenderam para onde essa ilustração vai? Qual é a grande ironia da história? Que o relógio, a invenção de um monge que queria marcar as horas do dia e da noite, a fim de orar sempre no mesmo horário, com a mesma regularidade, o relógio se tornou o grande vilão da oração. Porque qual é a principal razão para nós não orarmos? Porque não temos tempo. Estamos ocupados demais para orar. Se estamos ocupados demais para orar, então estamos ocupados demais. Quem criou o tempo? Quem determinou o número de horas do dia e da noite? Quem nos dá o tempo, todo o tempo sobre esta terra? É o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é o Senhor das nossas vidas. Mas a grande ironia da história é que o tempo que Deus criou para que nós o servíssemos, o tempo se tornou dono das nossas vidas. Ou como diz um ditado, um provérbio africano, nós, povos do Ocidente, somos aquela gente que anda com deuses amarrados nos seus pulsos. Tudo é determinado pelo relógio. A pergunta que queremos responder nesta noite é: quando devemos
orar. Pastor, quando eu devo orar? Em que momento eu devo orar? Porque nós já estudamos 2 outras perguntas nesta série. Por quê e como orar? Por que orar e como orar? A pergunta da noite é: quando? E qual é a resposta de Paulo? Bem, se você já fechou sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 6, versículo 18. Qual a resposta singela, clara e objetiva de Paulo? Quando devemos orar? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Devemos orar sempre. Não existe ocasião em que não podemos ou não devemos orar. A pergunta, quando devemos orar, soa como outra pergunta. Quando devemos respirar? Pastor, sempre? Não, mas há momentos em que precisamos respirar mais, não? Depois de uma corrida, você acordou tarde, está atrasado para o trabalho, tem que correr para o ponto antes que o ônibus saia, você precisa respirar mais, não? Ou você está cansado, está dando aquele bocejo, precisa aquele fôlego a mais para resistir até o fim do dia. Bem, há momentos em que você precisa respirar mais, mas existe algum momento em que você não precisa respirar? Não, porque se você parar de respirar, você morre. Há momentos em que precisamos orar mais? Certamente. Mas não existe momento em que não precisamos orar. Porque um cristão que para de orar, morre. Ou um cristão que não ora é um cristão morto. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, o extenso catálogo bíblico da oração, nós descobrimos várias coisas. Quando é que nós podemos e devemos orar? Bem, as respostas são as mais variadas. Nós podemos e devemos orar em todos os momentos do ano e da semana. Você encontrará exemplos no Antigo Testamento em que o povo de Deus orava naquelas grandes festas, os grandes momentos do ano, do calendário do povo de Deus, as festas celebradas em Jerusalém, a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, mas também pessoas orando, indo e vindo, nas suas lutas, nas suas guerras, nas suas colheitas. No Novo Testamento, você vê a igreja se reunindo no dia do Senhor, dia do domingo, para orar, mas também orando de casa em casa, conforme a necessidade. Você encontra pessoas orando em todos os dias e em todos os momentos do dia, manhã, tarde e noite. Nós encontramos homens e mulheres orando em todos os contextos, individualmente e em família, reunido com o povo de Deus ou distante deste povo. Encontramos pessoas orando em todas as circunstâncias, em momentos de lamento e tristeza, de angústia e necessidade, de alegria e celebração, de reflexão e de ponderação. Vemos pessoas orando de todas as formas, espontaneamente e fixamente, brevemente e demoradamente. Mas o que temos em comum entre todos esses exemplos é que oração é, por definição, a linguagem do povo de Deus. Essa é a nossa linguagem, esse é o nosso vocabulário para todas as épocas e momentos da vida, para todas as circunstâncias e para todos os contextos. Assim como ninguém pode sobreviver neste mundo sem se comunicar de alguma forma, seja de maneira falada, escrita, de maneira encenada, nós não podemos sobreviver nesta vida sem nos comunicarmos com Deus por meio da oração. Então, quão bem você conhece a linguagem da oração? Quanto você está exercitando a linguagem da oração? Bem, você pode estar em um momento na sua vida de desenvolvimento, de aprendizado, de crescimento, não? Uma criança não fala com a mesma desenvoltura que um adulto. Uma criança que está sendo alfabetizada já tem um pouquinho mais de sofisticação que um bebê. Mas
todo ser se comunica de alguma forma, cresce nessa comunicação ao longo da vida. Então esteja você no início da sua caminhada cristã, aprendendo o beabá da fé e o beabá da oração, ou já muito experimentado nesta jornada, todos devem conhecer a linguagem da oração. Todos devem estar exercitando esta linguagem e crescendo na língua da oração. Agora, isso não quer dizer que nós oramos sempre da mesma forma. Olhe de novo para Efésios 6,18. O que diz o texto? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Ele provavelmente quer dizer, olha, orem sempre de todas as formas. Ou posto de outra forma, há uma maneira diferente de orar conforme a necessidade do momento, a necessidade da vida. Orem sempre, mas sempre orem de acordo com o momento, a circunstância, o contexto. De novo, todos aqui conhecem o português, não? Todos aqui falam português. Mas nós não falamos o mesmo português sempre em todo lugar. Você não fala do mesmo jeito em casa que você falaria no trabalho, né? Dependendo da faixa etária, né, da geração, é quase um português diferente, tamanho, né, também as gírias e as expressões de época. Não, todos falamos o português, sim? Todos falamos a mesma linguagem, mas essa linguagem varia de contexto em contexto. Se você estiver num fórum, se você estiver perante um juiz, bem, aí você vai ouvir um português bem diferente, ainda é português, mas já com outro som, né? Outro contexto. Assim também a oração. É uma linguagem comum do povo de Deus, mas nós oramos de maneira diferente conforme o contexto e a situação da vida. E, segundo a tradição da igreja, segundo a sabedoria bíblica, a linguagem da oração, ela se divide em 4 partes. E creio que todas elas estão representadas, ou pelo menos apontadas por Paulo na carta aos Efésios. São elas a linguagem da adoração, a linguagem da confissão, a linguagem da gratidão e a linguagem da intercessão. Tudo isso é oração. Adoração, confissão, gratidão e intercessão. E creio que Paulo esteja nos dizendo, ora, nós temos que orar sempre com todo tipo de oração e súplica, conforme a necessidade, seja de adorar, seja de confessar, seja de agradecer ou de interceder. Então, o tempo que nós temos, né, restando, vamos examinar as 4 linguagens da oração, conforme Paulo as ilustra para nós. Primeiro, oração começa com a adoração. É o passo inicial da oração, reconhecendo quem Deus é e adorando por isso. Agora, todos aqui, sem exceção, e todos os que não estão aqui, sem exceção, são adoradores. Nós somos adoradores por instinto e por natureza. Você quer ver? Olhe para uma criança ou para um idoso. Quando este recebe carinho, atenção, afeto, como uma criança e um idoso naturalmente se afeiçoam, se apegam àquela pessoa que lhe transmite cuidado, carinho, amor. Olhe para um adolescente, um jovem, crescendo e aspirando, né, um chamado, uma ocupação, uma carreira. Quanto adolescentes jovens naturalmente querem se espelhar, querem imitar aqueles a quem eles prezam, suas habilidades, suas qualidades. Ou olhe para um adulto, reverenciando o quê? Pessoas que são bem-sucedidas na área em que elas almejam crescer e ser bem-sucedidas, seja na família, na carreira, seja no status social. Veja uma torcida de futebol em ação num domingo à tarde e você verá uma multidão de adoradores, de idólatras, para usar um termo mais bíblico, né, pastor Marcelo? De pessoas
achando o seu prazer, sua identidade, seu propósito neste mundo num time de futebol. Mas se você for para um shopping, você verá a mesma coisa em pessoas, né, idolatrando vitrines de consumo. Você encontrará isso em todo lugar. Nós somos adoradores por natureza e por instinto. Porém, nós não nascemos adorando todos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A nossa sociedade não é diferente daquela em que Paulo viveu no primeiro século. Ainda mais em Éfeso, uma cidade repleta de ídolos, repleta de falsos deuses. E foi para estes cristãos em Éfeso que Paulo escreveu as palavras iniciais da sua carta. Efésios 1, abra lá comigo. Como Paulo começa esta carta? No versículo 3. Efésios 1:3, ele começa com um hino de adoração, de louvor, de reverência, dizendo o quê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Estas são as palavras de um adorador, de um verdadeiro adorador, de alguém que adorou verdadeiramente o único e verdadeiro Deus. Paulo aqui não está apenas falando sobre este Deus que é digno de todo louvor, ele está exemplificando para nós a linguagem da adoração, o passo mais básico e fundamental da vida de oração. Ele está mostrando quem é digno deste louvor e por quê. E o que ele nos diz em palavras muito simples e resumidas? Só existe um Deus que é soberano de eternidade a eternidade. Só existe um que ordenou todas as coisas na vida do seu povo desde antes da criação do mundo. E que nos revelou este plano no mistério do Evangelho, segundo a sua vontade. Este é um Deus que faz tudo para o louvor da sua glória. E que nos faz participar deste louvor pela sua graça. É um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Um Pai que escolhe, um Filho que redime, um Espírito que sela e promete ao povo de Deus guardá-lo até o fim. Só este Deus e nenhum outro é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós poderemos gastar o resto da noite expondo aqui o hino, mas deixe-me apenas ressaltar isso. Em um mundo e em uma sociedade que perdeu todo sentido de propósito e identidade nesta vida, as pessoas hoje simplesmente não sabem por que existem, por que vivem e para que vivem. Trabalhamos, nos matamos de tanto trabalhar, acabamos com a nossa saúde, acabamos com a nossa família, acabamos com os nossos recursos e nem sabemos por quê.
Vivemos numa época em que as pessoas estão desesperadamente carentes de um norte, de uma direção. E se você não sabe para onde você vai, então qualquer direção serve. É por isso que vemos jovens totalmente desnorteados, hipotecando o seu futuro por um prazer físico momentâneo, expondo sua sexualidade, se embriagando, se viciando pelo quê? Por um prazer instantâneo que acabará com seu futuro. Pais de família que trabalham, se esgotam, a troco de quê? Dar o melhor para os seus filhos. Mas os seus filhos não têm o que o pai poderia dar de melhor: sua presença, sua companhia. Esta é uma época sem propósito, sem rumo, sem identidade. E Paulo diz: não deveria ser assim com a igreja. Porque nós sabemos por que estamos aqui. Porque existe um Deus nos céus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Que nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Ricos ou pobres, com saúde ou enfermos, não importa. Ele nos escolheu para sermos santos. O propósito da minha vida é de ser santo, de espelhar o caráter do meu Deus aqui nesta terra. Eu sei disso. Eu pertenço a este Deus. Ele comprou a minha vida pelo preço do sangue do seu Filho e me certificou que eu sou dele pela obra do seu Espírito. Aconteça o que me acontecer nesta vida, eu sei a quem eu pertenço, eu sei porque eu existo, eu sei para que eu sirvo, para que eu trabalho nesta vida, para a glória de Deus. Louvor faz isso. Louvor serve a este propósito, engrandecer a Deus, mas também nos alicerçar, nos dar uma fundação, nos dar raízes, alicerces. Um povo que não conhece a linguagem da oração e da adoração específico é um povo desnorteado. É um povo que não sabe para onde vai, nem para que vive. Então não subestime o que nós fazemos aqui todo santo domingo. Não estamos apenas cantando músicas para aquecer uma capela. Não estamos apenas fazendo o prelúdio musical para a pregação. Não. O que nós fazemos aqui todo domingo é um assunto de vida e morte. Nós estamos crescendo e nos exercitando na linguagem da adoração. Estamos reconhecendo quem Deus é e com isso estamos reconhecendo quem nós somos. Nós somos o povo de Deus que existe nesta terra para o louvor da sua glória, para glorificar Pai, Filho e Espírito de eternidade a eternidade. Se você entrou por estas portas não sabendo por que você está na face desta terra, para que você ainda vive, por que você existe, você não precisa sair deste lugar sem saber a resposta. Deus pagou o preço pela sua vida. Deus mandou seu Filho morrer no Calvário para te ter, para te perdoar, para te libertar e para que você fosse uma nova criatura nele, cheio do Espírito Santo, para viver em santidade e novidade de vida. Aconteça o que lhe acontecer, você sabe por que você está nessa terra. Quando nós fazemos isso como igreja, quando nós fazemos isso em família, adorando a Deus perante os nossos filhos, com os nossos pais e irmãos, quando fazemos isso a sós, no nosso quarto, indo e vindo, na nossa jornada de trabalho, crescemos na nossa identidade como povo de Deus. E todas essas coisas são importantes. A vida de oração e a vida de adoração especificamente é como uma banqueta de 3 pernas. Se você cerrar qualquer uma dessas pernas, a banqueta cai. Ela depende da sua vida de oração individual, da sua vida de oração familiar e da sua vida de oração congregacional. O que você faz a sós no seu quarto, o que você faz na sala de estar com a sua família e o que você faz aqui, neste lugar, com o resto do povo de Deus. São essas as coisas que nos centram, que nos norteiam, que nos alicerçam como povo de Deus. Pobre o crente que não se exercita na linguagem da adoração.
Pobre o crente que não canta a palavra de Deus, que não exercita a palavra de Deus em forma de cântico todos os dias da sua vida. Você conhece isso? Você sabe o que é exercitar a linguagem da adoração todo dia? Cada manhã, cada noite, em família, com o resto do povo de Deus. Não subestime o que Deus faz aqui entre nós. E não subestime o que Deus pode fazer na sua família, quando vocês juntos se exercitam em adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas é só a primeira linguagem. É a linguagem da adoração. Há mais 3. Segundo, temos a linguagem da confissão. Agora, se nós adoramos por instinto e por natureza, mesmo quando nós não adoramos o Deus verdadeiro, bem, o mesmo não pode ser dito sobre confissão. Nós não confessamos com a mesma facilidade que nós adoramos. Aliás, muito pelo contrário. Nós vivemos numa cultura e num tempo que se exime de toda e qualquer culpa. Quantos já notaram isso? O que nós ouvimos da nossa sociedade? Quem é culpado pelos nossos problemas? Os nossos vícios, os nossos desvios de personalidade? É culpa da genética. É culpa do meio ambiente. É culpa do governo. É culpa do patrão. É culpa do trânsito. É culpa do estresse. É culpa da família de onde eu vim. É culpa da esposa. É culpa do marido. É culpa dos filhos. É culpa de todo mundo menos eu. Menos eu. E pior, na igreja não parece ser muito diferente. Aliás, nós culpamos mais um, que o mundo não culpa. Nós culpamos o diabo. É o demônio da preguiça. Não, é o demônio do sono. Eu não consigo me exercitar numa vida santa, né? Porque tem o demônio do consumo e o demônio da inadimplência. Alguém já disse acertadamente que se o diabo fosse mover um processo de calúnia e difamação contra a igreja, ele sairia vencedor. Porque tem muita gente botando a culpa no diabo, quando ele não é culpado de metade daquilo que nós o acusamos. A culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Mas isso é verdade? Onde realmente mora a culpa dos nossos problemas? Em casa, no trabalho, na vizinhança, na própria igreja. O que Paulo diz? Efésios 2, versículos 1 a 3. Paulo diz e confessa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual é a resposta de Paulo para o problema da culpa? Bem, ele diz que a culpa mora em parte no mundo em que vivemos. Ele fala sobre a presente ordem da criação. Sim, há um sistema, creio eu, diabólico, maligno neste mundo, de consumismo, de materialismo, de individualismo, cujas influências nem conseguimos perceber claramente na nossa vida. Assim como um peixe, um exemplo que o bispo Walter adora usar, assim como um peixe não consegue descrever água, porque a água é tudo que ele conhece, nós, criaturas da nossa cultura, não conseguimos descrever isso que é a nossa cultura. Quanto ela nos influencia, os valores deste mundo, o sistema deste mundo, a pressa deste mundo e a pressão para sacrificar tudo em nome do sucesso, do dinheiro, do prazer, do bem-estar. Sacrificar saúde, família e a própria fé. A culpa é em parte, diz Paulo, deste mundo em que vivemos. E a culpa é em parte do diabo. Paulo fala sobre o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Sim, ele está por trás desse sistema. Ele sim se aproveita das brechas que lhe damos nesta vida. Mas Paulo não termina aí.
A culpa em parte é do mundo e a culpa em parte é do diabo. Mas diz ele no versículo 3, a culpa é principalmente de quem? Anteriormente, todos nós fazíamos conforme os nossos desejos, os nossos pensamentos e as nossas paixões. Se o mundo tem o sucesso que tem nas nossas vidas, se o diabo tem a liberdade que tem nas nossas vidas, é porque nós consentimos com ele e com o sistema deste mundo. Se esta cultura de consumo e de materialismo é tão bem sucedida, isso é devido à cobiça do nosso próprio coração. Se o diabo é tão bem sucedido em nos desviar do caminho, é por conta da nossa pressa, da nossa ignorância, da nossa preguiça e indisposição para buscar a presença de Deus. A linguagem da confissão faz isso. A linguagem da confissão é aquela linguagem da oração que nos coloca no nosso devido lugar. Se a linguagem da adoração coloca Deus no seu devido lugar, a linguagem da confissão me coloca no meu devido lugar. A adoração me mostra quem Deus é e como Ele é digno de louvor. Confissão me mostra quem eu sou e como eu não sou digno de louvor. Agora pense um pouquinho comigo sobre a sua vida. E tente responder a pergunta: o que há de errado com a sua vida? Com a sua família? Seu trabalho? Sua vizinhança? Ah, pastor, meu patrão é exigente demais. Ah, os meus vizinhos são impacientes demais. Pastor, os meus filhos esgotam minha paciência. Pastor, ok, nós já sabemos da culpa dos outros, mas como você responde a todas estas coisas? Como o seu coração reage à provocação de um vizinho? Como o seu coração responde a uma criança necessitada de atenção? Como o seu coração responde diante de um irmão na igreja que testa o seu caráter? Pare. Pense. Confesse. Que muita da culpa que nós colocamos nos outros, muitas vezes, não passa da nossa culpa. Que a impaciência dos nossos filhos, muitas vezes, é a nossa. Que a importunação de um vizinho, na verdade, só mostra quão cheios de orgulho e autoconfiança e autojustiça nós estamos. A linguagem da confissão não exige de você que você assuma para si a culpa que é dos outros. Não. Eu não estou dizendo aqui, em alguma forma de psicologia aterrorizadora, que você é o culpado por todos os seus problemas. Por favor, não saia daqui com essa impressão. Ela está totalmente equivocada. A linguagem da confissão não exige que você assuma a culpa por tudo na sua vida. Mas a linguagem da confissão faz com que você não coloque na conta dos outros o que é da sua conta. A culpa que é sua. Seu pecado. Sua impaciência. Sua ignorância. Sua teimosia. Quanto nós conhecemos a linguagem da confissão? Eu creio que nós somos muito mais abertos para a linguagem da adoração do que a linguagem da confissão. Ou posso de outra forma, somos muito mais hábeis em erguer as nossas mãos em adoração a Deus do que em dobrar os nossos joelhos em confissão a Deus. Mas uma coisa é tão importante quanto a outra. Orar é adorar, mas orar também é confessar. Não termina aí. Vamos em frente. Há uma terceira linguagem aqui. Oração também contempla gratidão. Agora, antes que eu comece a culpar inteiramente a cultura e me tornar réu do pecado que eu acabei de expor na linguagem da confissão, eu não vou colocar toda a culpa na cultura,
Mas eu vou ter que culpar a cultura de novo. Por nos treinar a sermos um dos povos mais ingratos e insatisfeitos da face da terra. Sim ou não? Esta indústria do marketing, lá vou eu de novo falando sobre marketing e propaganda. E só tem o dinheiro que tem porque nós somos criaturas cobiçosas. Sim, vou assumir a nossa parte de culpa aqui. Mas nós somos bombardeados diariamente por uma cultura que nos ensina, vou até usar um termo mais pesado, uma cultura que nos discipula e que nos catequiza. Eu acho que a cultura discipula melhor os nossos filhos do que nós mesmos. A cultura não tem pudor ao discipular os nossos filhos. E nós ficamos cheios de dedos ao discipulá-los. A cultura não. Discipula os nossos filhos e a nós mesmos a sermos pessoas essencialmente ingratas e insatisfeitas com o que somos e o que temos. Assista 60 segundos. Eu não consigo assistir muito mais que isso, mas assista 60 segundos dos comerciais da hora, os outdoors do momento. E qual é a mensagem que você ouvirá de diferentes formas e diferentes imagens? Vive insatisfeito com o seu celular, vive insatisfeito com o seu carro, vive insatisfeito com a sua casa, vive insatisfeito com seus filhos, vive insatisfeito com a sua família, vive insatisfeito com o seu corpo, vive insatisfeito com as suas roupas. Você não tem o que é necessário para ser uma pessoa completa, satisfeita e feliz. Essa é a premissa básica de toda propaganda. Você não tem, nós temos, compre de nós. E para isso existe cartão de crédito. Nós vivemos numa cultura cronicamente ingrata e insatisfeita. E pior, a igreja é parte do problema. Porque o evangelho que ouvimos de muitos púlpitos é: você não é forte o suficiente, você não é rico o suficiente, você não tem saúde suficiente, você ainda não recebeu promoções suficientes. Mas nós temos a solução: o evangelho Tabajara. Seus problemas acabaram. Somente estimulando essa ingratidão crônica do nosso coração. Oração é adoração, oração é confissão, mas oração também é gratidão. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não importa o tamanho do seu guarda-roupa, não importa o modelo do seu carro, não importa o valor do seu contra-cheque, não importa o nome que está impresso no seu diploma, no seu certificado, não importa o seu endereço de residência. Se você pertence a Cristo, você faz parte do povo mais abençoado da face da terra. Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E fez isso não porque você merece, porque o que eu e você merecemos é um inferno. Deus nos deu tudo isso pela sua graça. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas, Efésios 2:4, Deus, sendo rico em graça, nos deu vida em Cristo. Pela graça somos salvos. A resposta às propagandas desgraçadas da nossa cultura se chama o Evangelho da Graça. Deus te fez quem você é pela graça, herdeiro das promessas dele em Cristo Jesus, salvo, perdoado, co-herdeiro com Jesus, redimido, justificado, santificado e um dia glorificado para o louvor da sua glória. Agora, da próxima vez que você não resistir e assistir aos comerciais, e o seu coração for bombardeado com essa enxurrada de propaganda, responda silenciosamente no seu coração: eu não preciso disso. Não preciso disso. Eu não preciso disso para ser feliz, eu não preciso disso para ser satisfeito, eu não preciso viajar para tal lugar, eu não preciso me endividar para comprar tal carro, eu não preciso trocar logo meu celular, eu não preciso de nada disso. Eu sou de Cristo.
Eu sou feliz. Eu tenho Jesus, meu bom Senhor, meu Salvador. Uma igreja que não exercita a linguagem da gratidão com frequência é uma igreja que é presa fácil deste mundo. Suas promessas, seus sonhos de consumo, seus apelos ao endividamento compulsivo. Um povo que não vive constantemente grato a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é um povo que será facilmente arrastado pela correnteza deste mundo. Isso ficou muito claro para mim num testemunho de uma irmã da igreja perseguida na China. Isso em resposta ao domingo da igreja perseguida. Quando ela soube da iniciativa da Missão Portas Abertas, de mobilizar cristãos em países livres para orar por irmãos perseguidos, ela disse: glória a Deus. Glória a Deus que vocês, irmãos livres, estão orando por nós, irmãos perseguidos. Mas a verdade é, disse aquela irmã chinesa, que nós deveríamos estar orando por vocês, porque nós que estamos sendo perseguidos, estamos livres da ilusão de que somos fortes, de que somos ricos e de que precisamos dessas coisas para sermos felizes. Mas vocês, cristãos livres, são escravos de uma cultura de prosperidade, de prazer, de riqueza, de bem-estar. Vocês é que estão sendo perseguidos e nem sabem. Nós pelo menos sabemos que estamos sendo perseguidos. A linguagem da gratidão nos lembra da verdadeira perspectiva das coisas. Quer Deus te dê mais alguma coisa na sua vida ou não, quer Deus faça qualquer outra coisa na sua vida ou não, você já tem razão para ser eternamente grato a Deus pelo resto da sua vida. Ah, pastor, isso é fácil de dizer, porque você não vive a vida que eu vivo. É verdade, eu não sei dos seus dilemas e dramas, mas eu sei dos de Paulo. E onde é que ele escreveu essas palavras? Preso, só, abandonado. Ele ainda pode dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quanto você exercita a linguagem da gratidão? Quanto você regularmente traz à memória quanto Deus já fez pela sua vida? Quanto Deus já agiu em seu favor? Quantas coisas Ele já fez para demonstrar o quanto Ele te ama e te quer bem? E se você não consegue lembrar de nenhuma delas, lembre da cruz. Isso será o suficiente. Oração é adoração, oração é confissão e oração é gratidão. Acabou? Não? Por quê? Não estão satisfeitos? Ainda temos tempo? E se você for olhar para o relógio, você vai ser a próxima ilustração da minha mensagem, né? Que é hora de buscar a Deus. Oração também é intercessão. Lembre-se, oração não é só intercessão. Porque para muitos oração é só intercessão. É só apresentar a sua lista de supermercado a Deus. Pai, eu preciso disso, para dia tal, para o prazo tal, mês que vem, antes do próximo contra-cheque. Não. Oração não é só intercessão, é adoração, é confissão e gratidão. Mas oração também é intercessão. Porém, de novo, se nós vivemos numa cultura cronicamente ingrata e insatisfeita, cuidado para não transformar a sua vida de intercessão apenas no quê? Na expressão da ingratidão deste mundo. E como a igreja é presa fácil desse pecado. Simplesmente pegamos o que o mundo deseja e preenchemos a vida de oração com isso. Senhor, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais saúde, eu preciso de mais felicidade, eu preciso de
mais tempo. Cuidado para não transformar a sua vida de oração apenas numa versão evangélica da insatisfação e da ingratidão deste mundo. Mas dito isso, não deixe de apresentar suas súplicas ao Senhor. Paulo mostra isso. E Paulo mostra o que nós mais precisamos. Efésios capítulo 3. Voltamos para a passagem na qual meditamos semana passada. Efésios 3,14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra de Deus nos ensina a orar por muitas coisas. Pão de cada dia. Você está precisando pão de cada dia? Peça ao Pai por isso. Saúde para trabalhar, oportunidade para trabalhar, fidelidade nos seus estudos. Ore por isso. Perdão de cada dia, nós precisamos disso. Proteção nas suas idas e vindas, certamente. Não deixe de orar por nada disso, mas não se esqueça de orar pelo que você mais precisa. E o que nós mais precisamos, diz Paulo? Nós precisamos dele. Dele, dele, dele. Como diria Agostinho, Santo Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, Senhor, e a nossa alma só encontrará repouso quando descansar em ti. Não quando descansar na promoção, ou no próximo contra-cheque, ou na próxima fatura de cartão de crédito quitada. Não são essas as coisas que trazem descanso para a nossa alma. Nossa alma só acha descanso, diz Paulo, na plenitude do Senhor. E esta continua sendo a nossa principal necessidade em qualquer situação ou estação da vida. De novo, quando é que Paulo escreveu essas palavras? Paulo não precisava de capa? Precisava, ele pediu isso a Timóteo. Capa, para se aquecer. Paulo não precisava de algo para ocupar sua mente? Sim, ele pediu que Timóteo trouxesse livros para ele. Paulo não precisava de companheirismo? Sim, ele pediu que Timóteo viesse até ele. Paulo precisava de tudo isso, mas o que Paulo mais precisava naquela masmorra romana? Ele precisava saber que Deus estava com ele, enchendo a sua vida e enchendo o coração dos Efésios. Então não deixe que a vida te engane, te dizendo que você precisa de algo mais do que do Senhor. Nós sempre precisamos dele e por isso sempre precisamos pedir mais dele, diz Paulo, em qualquer situação da vida. Quanto temos feito isso? Quanto temos nos exercitado na linguagem da intercessão? Pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso coração. E quanto temos buscado de Deus nossa maior necessidade, que é Ele mesmo. Meus irmãos e irmãs, quando devemos orar? Quando? Sempre, em todas as ocasiões, de todas as formas. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, conforme a necessidade. Então, como está seu coração nesta noite? Seu coração está sendo fortemente tentado e atraído pelos ídolos deste mundo? Símbolos de status, você não consegue parar de sonhar com aquela profissão, aquela possibilidade de emprego, aquele salário que vai garantir aquele casamento, aquele imóvel próprio. Por que você acha que essas coisas vão te fazer felizes e completas? Se o seu coração está sendo tentado pelos ídolos deste mundo, pratique a linguagem da adoração. Louve a Deus.
louve a Deus, que é maior do que todas estas coisas. Seu coração está sendo fortemente tentado a botar a culpa em todo mundo por todos os seus problemas? Você só vive com raiva, com rancor, com ressentimento, e não consegue perdoar a ofensa dos outros? Então você precisa praticar a linguagem da confissão. E ver que a culpa não é de todo mundo, menos de você. A culpa é em parte de todos, mas principalmente sua. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. O seu coração está sendo tentado a murmurar, reclamando da vida, das circunstâncias da vida, insatisfeito com tudo, ingrato quanto a tudo na sua vida? Então você precisa começar a contar as bênçãos de Deus, a lembrar do quanto Ele te ama, do quanto Ele te amou. Você precisa se exercitar na linguagem da gratidão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou será que o seu coração amanhece e anoitece ansioso, angustiado? O que será de amanhã? O que será do meu emprego? O que será da minha renda? O que será dos meus filhos? O que será da minha casa? O que será da minha igreja? O que será da minha saúde? Bem, é hora de exercitar a linguagem da intercessão. Clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti para tudo isso, mas eu preciso principalmente de Ti mesmo. Ou talvez o seu coração esteja em todas estas condições e você precisa se exercitar em tudo isso. Recomeçar e reaprender a adorar, a confessar, a agradecer e a interceder ao Senhor, sempre, em todas as ocasiões. Mas lembre-se que nós só podemos fazer isso por quê? Porque antes de nós veio um que viveu a sua vida toda na dependência do Senhor, que quando menino já dizia que importava mais estar na casa do seu pai, e que às vésperas da sua morte encontrava-se de joelhos perante o Pai, Jesus Cristo, que hoje intercede à destra do Pai por mim e por ti. E porque Ele já estava orando por nós muito antes do início desse sermão, e orando por nós durante toda esta pregação, nós agora podemos nos aproximar dele e dizer: Cristo, tem misericórdia de mim, um pecador. Um idólatra, ingrato, ansioso, cheio de mim mesmo. Tem misericórdia de mim, um pecador.